Olá, eu sou Luiz Amaral e vim aqui para falar com vocês sobre APA, Aparato Propulsor Amaral, que é uma inovação em ortodoncia para promover mesialização de todos os dientes de uma só vez, com suporte em mini implantes. Eu sou maestro em ortodoncia, já desenvolvi muitos produtos, como el APA, agora temos o MOA também, que é um mesializador ortodôntico Amaral. O mini implante de Ortomundi, eu desenvolvi todo, desde o início, o kit, o mini implante também. Depois vou deixar meu contato, quem quiser tirar alguma dúvida, ou mesmo falar sobre as coisas que desenvolvi, pode falar comigo, ¿sí? Este é meu contato, tanto em Instagram. Se gostarem da classe, entrem em Instagram, me sigam, que lá tem muita coisa, não somente de ortodoncia, mas de outras coisas também. Que me gusta a odontologia em geral, ¿sí? Aqui meu contato personal. Também, se tiverem alguma dúvida, podem falar comigo diretamente, que sempre respondo. Às vezes demora um ratito, sim, um pouquinho, mas sempre acabo respondendo depois, sim? Que são muitos alunos que vêm falar comigo, sim? O aparato é para classe 2 e para classe 3 não esquelética, sim, dentária, dentoalveolar, sim? Então, para a classe 2, temos então uma mesialização de los dientes, aqui como está em mandíbula. Então, todos os dientes vão ser mesializados, sim? E na classe 3, uma mesialização então na maxila total, sim? Todos os dientes. Podem ser simplesmente em um lado de maxila, ou de outro, ou dos dois juntos, sim? Mas sempre é uma mesialização somente dentária, que fique muito claro que é somente dentário. Na distalização, antes tínhamos um movimento muito simples. Colocávamos IZC para cada superior, para a maxila, e conseguíamos fazer então uma distalização de todos os dientes de uma só vez. E na parte inferior, na mandíbula, também colocaríamos então um buccal shelf, e com isso hacíamos então uma mesialização de todos os dientes, uma distalização de todos os dientes, resolvendo a classe 3. Mas nem sempre a classe 3 tem que ser resolvida em mandíbula. Às vezes, a mandíbula está numa boa posição e a maxila tem que vestibularizar. ¿Sí? Então, aqui um tip, uma dica clínica. Se tenho a possibilidade de fazer 4 mini tornillos, ¿sí? Em boca de meu paciente, com certeza o tratamento vai ser muito mais rápido. Por quê? Porque coloco um IZC superior, buccal shelf inferior, na classe 3 estou falando, sim? E dá para fazer o mesmo, só que invertido para a classe 2. Então, em classe 3, buccal shelf, IZC, na parte superior, um APA, um APA, empurrando os dientes para mesiar, e no inferior, um resorte, talvez, de NITI, alando os dientes juntos para distal. Então, isto me dá um tempo de tratamento mais curto, mais rápido. Depois vou mostrar um caso para vocês. Então, é muito simples. Os mini implantes, quando que penso em distalização, hoje sempre começo o tratamento com elástico. Depois de saco uma foto, tiro uma foto do paciente, início de tratamento com elástico. Depois de 3 meses, mais ou menos 3 a 4 meses, saco outra foto, sim, do paciente. Esse não está tendo um resultado positivo com o elástico, quer dizer que o paciente não está colaborando com o tratamento. E com isso, então, coloco IZC e já começo, então, a distalização superior, da maxila ou com resorte ou com um elástico, uma goma de boa qualidade, sim?
Em 2022, eu mirei uma palestra, uma classe de Enrique Vilela, que falava sobre a mesialização de dientes apoiados em mini tornillos, em mini implantes. Só que, quando que mirei isto, eu já fazia já el LAPA, sim? E fiquei curioso, sim? Para ver, para mirar o que teria de novo, que quando que fui para a palestra, pensava que teria algo novo, sim? Mas aqui era algo que eu já fazia há muito tempo, que era fazer um alambre de acero, sim? Na distal de premolar hasta mini tornillo e um resorte para, primeiramente, hacer una mesialización de los dientes anteriores, después este alambre de acero na distal de canino para hacer então la mesialización de los dientes posteriores. Então, este tratamento era em duas fases, em duas etapas, duas fases. E isto consumia um tempo muito grande de tratamento, sim? Agora, com o LAPA, podemos então fazer o movimento de uma só vez. ¿Sí? Todo começou com um problema no horizontal. ¿Sí? Era um paciente não colaborador que tinha um problema vertical com uma mordida aberta. Vou mostrar para vocês. Este paciente é uma chica e era um tratamento onde tinha que fazer a extrusão de los incisivos. Então, para mordida aberta, sabemos que há dois tipos de mordida aberta, de tratamentos. Uma intrusão posterior ou extrusão anterior. Neste caso, queria a extrusão anterior, porque a chica não mostrava os incisivos em sua sonrisa. ¿Sí? Então, queria extruir os dientes anteriores. E com isso, fomos fazendo o tratamento, só tocava os dentes posteriores, nada mais. E eu coloquei um mini implante com o orifício vertical, com um alambre, isso em 2016, com orifício vertical e com um alambre de acero 0.20, que passava pelo orifício, como está acá, sobrava um pouquinho de alambre de acero acá arriba, uma gotita de resina para não molestar o paciente, ¿sí? E era acá, encajado em alambre principal. E um resorte MITI, fazendo uma força de extrusão de los dientes. ¿Sí? Alguno vai ver acá que este mini implante está entre lateral e canino e este outro entre canino e premolar. Por quê? Porque aqui não havia espaço suficiente para colocar, então, o mini tornillo acá. Hoje, em todos os tratamentos que tenho que fazer extrusão dos dentes anteriores, primeiramente, peço para o paciente utilizar gomas, elásticos, para extruir os dientes anteriores. Se não há resultado, coloco, então, o mini tornillo. E se não há espaço? É simples. Se na radiografia inicial não tem espaço entre a raiz, entre lateral e canino, simplesmente colo os bractes, faço uma pega dos bractes, mas um pouquinho mais angulado, para que quando que passar o alambre, esta raiz haga isto. ¿Sí? Então, é muito simples para poner depois o mini tornillo neste local. Muito bem. Aqui mostrando a eficácia deste aparato para extrusão de los dientes anteriores. Muito bem, seguindo como que era. Miren como ficou depois. Que lindo, maravilhoso. Por que tem gancho bola acá? Porque eu pedia para o paciente utilizar elástico, mas ela não me escutava. ¿Sí? Como que era? Como ficou em final de tratamento. Então, creio que seja um tratamento tranquilo, porque mesmo sem colaboração do paciente, mira o resultado que eu obtive depois do término do tratamento. Lindo, maravilhoso. Isto é ortodôncia.
vamos fazer então uma mudança. O que era vertical, eu pensei que muitos pacientes que tinham que usar elástico para classe 2, que queriam uma vestibularização, né, uma compensação dentária, não tinham colaboração e o tratamento não se caminhava para o final. Sim? Então, peguei este dispositivo vertical e simplesmente deixei ele horizontal. Sim? Mas este dispositivo horizontal tem um problema. Depois de algum tempo, aqui, em alguns casos, quando aquele paciente tinha uma mordida muito pesada, com algumas coisas duras, este arco de acero, ele deflexionava, ele formava uma volta, sim, para baixo, sim? E aqui, em mini tornillo, se dava, então, um atrito, sim? Uma fricção, impedindo que esse alambre ficasse solto e consumia uma força deste resorte. Então, a força do resorte era consumida pelo atrito que havia entre alambre de acero com mini tornillo. E o tratamento não se caminhava para o final. Então, em alguns casos, isto não deu resultado. Sim? Mas este foi o primeiro, em 2016. Sim? Primeiro aparato fijo apoiado em mini tornillo para mesialização. Isto é a história de APA. Sim? Mire, depois, o diente como que era, sim, uma classe 2, média classe 2 para média para 3/4 de classe 2, sim? E depois com dispositivo para mesialização. Muito bem. Então, hoje, sempre começo um tratamento contentando a colaboração do paciente. Mas, como falei com vocês, depois de 3, 4 meses, saco uma foto e se o tratamento não está sendo eficiente com elástico, com gomas, então paro o tratamento e começo então com mini tornillos. Vamos ver. Há alguns dispositivos fijos para classe 2 que tinham em literatura, sim, em artículos, como o APM, sim, que é um aparato muito eficiente. Todos estes que vou mostrar para vocês são aparatos eficientes, sim, mas que todos o Forsus, Twin Force, e há muitos outros, sim? Então, estes aparatos são muito eficientes, mas são dispositivos que têm o quê? São interarcos. Está apoiado tanto em maxila quanto em mandíbula. A abertura da boca é restringida, sim? O paciente não consegue movimentos de multilateralidade. Quando aquele paciente se alimenta muito rápido, este aparato se rompe também, em alguns casos. Então, e não é um dispositivo tão estético, já que está apoiado arriba e abaixo também. ¿Sí? Não são todos os pacientes que aceitavam colocar um dispositivo deste em sua boca. E também temos o elástico. Sim? Você Amaral, mas e se o paciente utilizar elástico? É a mesma coisa. Sim? A força não se cambia, não se muda, porque se tem uma força de 250 gramas em um vetor correto, tenho o mesmo resultado. Sim? Qual é o problema que miro em elástico em alguns casos? Primeira coisa que temos que saber é que o que o paciente, com que o paciente trabalha. ¿Sí? Se trabalha hablando muito, o que ocorre é que se o elástico for unilateral, há um problema muito grave, porque na abertura da boca, aqui temos a boca cerrada. ¿Sí? Então, mesmo na boca cerrada, aqui
é somente valores ilustrativos, ¿sí? Somente para mirar, ¿sí? Então, temos um vetor vertical, aqui, ó, vetor vertical, com uma força de 85 gramas e uma força horizontal buena, com uma qualidade muito grande, de 235 gramas, ¿sí? Então, a resultante, 250 gramas, que é o que colocamos em goma de classe 2, ¿sí? Em elástico de classe 2. Quando pedimos para o paciente abrir sua boca, ¿sí? Então, esta força se cambia totalmente o número de vetores de força vertical e horizontal. Quando que o paciente está com a boca aberta, o que ocorre é que o vetor vertical aumenta, vai para 195 gramas de força e horizontal 157. Então, aqui vai ocorrer muitos efeitos colaterais, ¿sí? Então, se o paciente trabalha falando o dia todo, tomem cuidado, ¿sí? Porque este paciente pode, principalmente se for unilateral, pode desenvolver o quê? Um sorriso não equilibrado, ¿sí? Me gusta muito o Carrier também para correção, principalmente em casos de alinhadores. Então, primeiro corrijo o sagital com Carrier para depois corrigir, então, o posicionamento, rotação, algumas coisas que sobraram para diminuir, então, a quantidade de alinhadores. ¿Sí? Miren este caso, né? Então, classe 2, depois de Carrier, miren como terminou, somente com Carrier. ¿Sí? Então, praticamente já listo, somente algumas cositas com alinhador e já se foi o tratamento. Resiliência, a capacidade de transformar os desafios em oportunidades e reconstruir mais forte a cada desafio superado, ¿sí? Então, isto, claro que os aparatos que hago, às vezes não se caminham como que deveriam, às vezes em início. Este aparato que estou mostrando para vocês hoje é um aparato que já está há muito tempo sendo utilizado em minha clínica particular e também em faculdade, tá? Então, quando que vou dar cursos de faculdade e tudo, então, estes aparatos já foram testados por muito tempo, ¿sí? E com uma eficácia maravilhosa. Então, este é APA, o aparato propulsor Amaral. Então, eu desenvolvi e Kika aqui em Brasil, que é uma amiga personal que tenho, é muito querida por mim, e também muito estudiosa, ¿sí? Kika, ela produz padronizado, ¿sí? Cada aparato é igualito ao outro, ¿sí? Quando que eu fazia em meu consultório os aparatos, cada um era diferente de outro, ¿sí? E o paciente perguntava às vezes, por que este é diferente deste? Agora não. Agora todo o aparato é igual. Além de que há algumas melhoras, sim, quando Kika me chamou para fazer uma produção para os outros ortodoncistas, então ela tem uma mente maravilhosa e um equipo maravilhosa também. Então, creio que foi uma parceria muito boa, que tenho assim um contentamento muito grande de ter conseguido fazer com ela, ¿sí? Então, o que esta nova ferramenta se diferencia de las outras que teníamos em todo que conhecemos até hoje? Então, quais as vantagens? A inovação mediante o movimento fijo somente dentro do arco, então intra-arco, somente dentro de um arco somente. Promover a mesurização de todos os dientes, onde existe a maloclusão, então isso é maravilhoso. Não requer
colaboración del paciente, ¿sí? Maravilloso también. No causa lesiones a tejidos y también la abertura de la boca de los pacientes, movimientos laterales, nada impede que el paciente abra su boca con lateralidad y todo está libre, ¿sí? Es un movimiento libre. Y la mastigación también. El paciente no tiene que ficar pensando que tiene que mastigar despacio, ¿sí? Puede mastigar como que siempre fue, ¿sí? O que causa, às vezes, el mini tornillo, principalmente no abajo, no buccal shelf. Se colocar el mini tornillo muy para fora, la cabeza del mini tornillo, isto sim vai causar uma moléstia para o paciente. Mas el aparato después van a mirar que es muy cerca de la encía del paciente, ¿sí? Entonces el aparato es muy confortable. ¿Cuáles las partes del aparato? Vamos a ver todas ellas, ¿sí? Entonces, un tubo telescópico, un anillo para acoplar el mini implante, un alambre de acero de 0,80 milímetros, un resorte de 0,90 milímetros de NITI y también, para finalizar, un gurí de activación, ¿sí? Y también sirve como stop para que el resorte no se caiga para anterior, ¿sí? Ello fica muy cerca de la encía, como había hablado ahora poco, ¿sí? Miren, como que está muy cerca. Entonces es un aparato muy tranquilo. La fuerza, después voy a enseñar a ustedes a calibrar la fuerza, la cantidad de fuerza, ¿sí? De 250 a 300 gramas de fuerza. Esto es ideal como en goma, como elástico de clase 2 o clase 3. Para conseguir aumentar la fuerza, entonces cambiamos la posición de gurí. Miren, el gurí está aquí. Na primera compra de APA, tiene que comprar junto o qué? Una llave de gurí que ven junto, ¿sí? Somente la primera vez. Después las otras, somente el APA, ¿sí? Entonces, na activación, solto el gurí, comprimo el resorte, abierto el resorte y abierto el gurí nuevamente, ¿sí? Somente eso. Y los dientes, entonces, van a caminar para anterior. Siempre verificando la fuerza. Si está entre 250 a 300 gramas de fuerza, ¿sí? Aquí. Y los dientes de una sola vez van a caminar para mesiar. La instalación, muy simple. Este es mi kit de Ortomundi. Es un kit muy completo. Después, si quieren hablar un poco conmigo, pueden entrar en contacto, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Para instalación abajo, un mini implante en buccal shelf, extraalveolar y superior, con una instalación de mini implante IZC, extraalveolar también, ¿sí? Como los dientes van a caminar de una sola vez para mesiar, no puedo colocar entre la raíz. Tengo que colocar fuera de la raíz, de área de la raíz, ¿sí? Aquí en IZC, geralmente entre primeiro e segundo molar, e mesma coisa em buccal shelf. Também entre primeiro e segundo molar, onde tem uma quantidade mais grande de hueso. Aqui, Christian, né? Me gusta muito essa foto, que todos conhecidos na ortodoncia mundial, talvez, né? Christian, Sergio Curi, que é o sniper, sim, este é um amigo personal também. E aqui também Bolívar Pimenta, que este é um amigo muito querido que tenho acá em Brasil. Habla muito sobre a mecânica de autoligante, sim, bractes autoligantes. Eu, Sergio Curi, e também acá atrás,
Lucas Bastos, temos uma banda, ¿sí? Quando nos reunimos, sempre hacemos alguma coisa, ¿sí? Então é muito gostoso isso. Vamos ver então passo a passo de como fazer então a instalação. Este vídeo foi feito por todo o desenho dos dientes, todo foi feito por Augusto Garcia, um amigo personal que tenho também, ¿sí? Vamos ver passo a passo, sim? Então acá, primeira coisa, mini implantes, inferior, buccal-chave, superior, igualito, sim? IZC, entre primeiro e segundo molar, geralmente, ou como aprenderam em sua técnica, sim? Hago uma marcação de tubo telescópico, vamos colocar o tubo em mini implante e fazer uma marcação em segundo premolar. Pode ser na distal, aqui no meio do bracte, mais ou menos na região de segundo premolar, fazendo uma marcação e depois cortamos a parte com um disco ou com uma broca diamantada, também pode ser, sim? Depois disso, tenho que fazer então a instalação de la haste. Colocamos la haste arriba, aqui, de mini tornillo, e vamos fazer então na distal de canino, como está acá, e hacemos então uma marcação aqui, à frente de mini tornillo, porque senão esta haste não vai se encaixar acá, em tubo telescópico, sim? Então, hacemos esta marcação, perfeito, e também com um alicate, com um disco ou uma broca diamantada. Vamos fazer então o corte de haste, sim? Muito bem. Agora, temos que colocar loguri e também o resorte. Pronto. O aparato está listo. O que falta? Falta fazer o resto de instalação. ¿Sí? Vamos ver o que falta. Simples. Primeiramente, quero visualizar todos os dientes. Então, tenho que fazer o quê? Aqui, um conjugado. ¿Sí? Miren, com um alambre de 0.12 de amarrillo, sim? Vamos fazer então um conjugado de todos os dientes, hasta canino, de último diente hasta canino, sim? Alambre principal colocado e um amarrillo individual, donde no premolar, nos premolares e também em canino, para que este aparato, depois de instalado, não se remove mais de boca. Fica em boca o tempo todo. Sim? Então, depois que colocarmos isto, não vamos remover mais. Então, se é um bracte convencional, não vamos conseguir ficar cambiando as gomas. Sim? Então, por isso que temos que fazer amarrillo individual. Coloca o aparato e agora temos que modificar a força, ¿sí? Porque o resorte está muito comprimido. Aqui atrás colocamos uma gotita de resina flow, sim, resina soft tem que ser. Acá em Brasil temos o clip flow da Voco, que é maravilhoso. Depois de fijo, na parte de trás, aí soltamos acá. E vamos fazer então a medição da força. Como? Simples. O tensiômetro que tienes em seu consultório, vamos mirar a parte posterior, a parte de trás do tensiômetro, e vamos começar então a comprimir, apertar, hasta que esta pontita chegue na distal de canino, sim? E vamos comprimindo e verificamos quanto tem de força. Se estiver muito, temos que cortar um pedacito do resorte, disminuindo a força, sim?
Se tiver pouco, temos que soltar el gurí e apertar um pouquinho mais o resorte, que consequentemente aumentamos a força. Então, qual é o trabalho que vão ter todos os meses ou a cada 2 meses? Soltar esta parte na região na distal de canino e conferir a força, se está correta. Somente isto. ¿Sí? E a movimentação não há como não ocorrer. ¿Sí? Porque é uma força eficiente, uma mola de níquel titânio que vai promover uma força constante. ¿Sí? Então é maravilhoso. Não tem como não ocorrer a movimentação. Perfeito. Aqui, na região anterior, coloco também uma gotita de Clip Flow também, que é uma resina soft, fácil de remover. Não pode ser uma resina dura, sim, uma resina normal, soft. Tem que ser, desculpe, uma resina normal. Tem que ser uma resina soft. Uma resina, pode ser um Top Comfort, alguma coisa que seja fácil de despregar. E a movimentação, lembrando que, miren, os incisivos estão verticales, ¿sí? E quando que hacemos a movimentação, há uma inclinação. Então, qual a contraindicação deste aparato? Muita vestibularização de los incisivos. Pronto, é isto. Vamos ver os casos, muito rápido. Aqui, como se forma, aqui em Brasil, pistão, deve ser isto aí também, sim? Mas quando comprimimos e soltamos, ele responde, o resorte NT abre, né? Então na força constante. Aqui mostrando então a instalação. Mire, quando comprimo, responde com a força, sim? Simples, muito simples. Miren agora que tem 2 lados, um redondo e um recto, ¿sí? La parte redonda para arriba, ¿sí? Siempre. ¿Por qué? Porque se no colocar así, no tiene como hacer la inclinación del aparato. Este aparato puede ser no sentido para abajo, como está ahí, que o vetor de fuerza está más para abajo. Puede ser horizontal, como que está aí agora, ¿sí? Ou pode ser para arriba. Estes vetores cambiados vão cambiar também a direção da força que está incidindo em el canino, na região anterior, ¿sí? Então, isso é ortodôncia, igualito que aprendem a todo momento, ¿sí? Então, é muito simples. Se cambiar a direção del puntita, ¿sí? Para abajo, horizontal o para arriba, então temos então uma alteração de la dirección de la fuerza. Muy bien. Para abajo, então, después aquí un ángulo de 5, un poco más, horizontal, 0, y para arriba. Isso cambia então la dirección de la fuerza, dando efectos diferentes, ¿sí? En un o en otro. Depende do que quieres. Muy bien. Primeiro caso. Este é um caso de uma chica pequena, ¿sí? Que me procurou a genésia de 2 incisivos laterais. Classe 1, dos 2 lados, um pouquinho de classe 2 do lado direito, ¿sí? Mas com mordida cruzada anterior, porque teria a genésia de incisivos laterais e os incisivos centrais, então, verticalizaram, ¿sí? Então, lingualizaram. Está aqui. Miren, a radiografia, o que podemos mirar é que os incisivos inferiores estão em boa posição, os superiores estão um pouco vertical, ¿sí? Miren também nesta radiografia que o ponto A não está ruim, não está mal, sim? Quando comparamos em ponto B. Aqui
temos então uma boa qualidade de hueso, sim? Então por isso que não pensei em uma cirurgia ortognática, sim? Porque não havia necessidade, sim? É uma chica já creio que seja de 14, 16 anos, não me recordo muito bem, sim? Mas pensei em fazer então movimentação somente dentária, porque havia incisivos verticales superiores, los inferiores estavam um pouco vestibularizados, daria para vestibularizar um pouquinho, verticalizar, lingualizar um pouquinho mais, então ficaria perfeito. Vamos ver. Muito bem. Aqui então, o caso, sempre, quando tenho um caso, sempre hablo com a madre que poderia ser, então, na abertura de espaço para colocar 2 implantes, sim, neste caso, 2 implantes, aumentando a anchura intercanina entre os caninos e vestibularização dos incisivos, sim? Ou fazer, então, a mesialização de todos os dentes que a madre quis fazer, sim? Miren, después de algún tiempo, ahora nesta posición já está muy lindo o caso. ¿Sí? Então, como que era? Como estava? Después, aqui também, como que ficou? ¿Sí? Agora, depois de um tempo, abriu um pouquinho a mordida na região anterior, aí um elástico, uma goma para cerramento da mordida, como que era? Somente dentro alveolar, somente dentário. Miren, la inclinación de los incisivos. ¿Sí? Y más una vez, el punto A, el punto B, claro, tiene una pequeña discrepancia, mas no es mucho. ¿Sí? Aquí, ¿por qué no hacer una retracción de los incisivos inferiores? Por causa del perfil del paciente, ¿sí? Entonces tenía un perfil recto, ¿sí? Entonces, por eso que no quise hacer una distalización de los incisivos junto con la vestibularización de los superiores, ¿sí? En este caso, para mostrar un casito de clase 2, donde tengo una clase 2 somente subdivisión, el problema está en el lado izquierdo, ¿sí? La línea mediana está desviada. Esta paciente tenía una prisa muy grande en terminar el caso, ¿sí? Entonces, lo que propuse para ella es una cosa que distalizaría la parte superior com um mini implante ICC e um resorte, e no inferior, então, assim, faria uma mesialização com APA, desta forma, distalização superior e mesialização inferior. Pensem que se colocar somente um mini tornillo, o tempo de tratamento será o doble de colocar 2 mini tornillos, um arriba e um abaixo. Assim, Amaral, mas a linha mediana, como que vamos corrigir? Miren quanto tiene de desvio de linha mediana. Se for um pouquinho superior para distal e um pouquinho de inferior para mesial, praticamente não vai se cambiar quase nada. ¿Sí? Então, nestes casos, quando o paciente tem uma prisa muito grande, ou mesmo, hoje o tratamento em meu consultório é um preço cerrado. ¿Sí? Cobro del paciente un valor fijo. Então, quanto mais rápido o paciente sair de mi consultório, para mim é melhor. ¿Sí? Então, se puedo atuar na parte superior e inferior junto, é que vou fazer, porque isto traz uma efetividade muito grande para o tratamento. É muito mais eficiente, ¿sí? El trabalhar nas duas arcadas, distalizando o superior e mesializando o inferior, do que somente em uma. Miren, quanto tiene de espaço entre el APA e la encía,
que é um aparato, como falei com vocês, que é muito confortável, sim? É muito agradável para o paciente. Então, na arcada superior, tenho uma distalização, na inferior, uma mesialização, e com isso, uma resolução del clase 2 mais rápido, muito mais rápido, sim? Aqui, depois de um tempo, mirem, se a linha mediana está correta, com certeza a classe 2 foi corrigida. Não tem discrepância dentária do lado esquerdo com o lado direito, nem angulações diferentes também de dentes, sim? Mas aqui estava todo listo, todo correto. Como que era antes e depois de tratamento. Isto é ortodôncia. Rápido, eficiente, sim? E sem colaboração nenhuma do paciente, sim? Tudo feito por minhas manos. Aqui somente um caso diferente, e estou testando ainda, somente para mostrar para vocês. Um caso onde tinha o segundo molar uma angulação muito grande e também aqui estava travado em primeiro molar, sim? Então, em uma cirurgia exodontia de dente 48, sim? E uma verticalização de diente 47, sim? Como? Mirem que lindo. El APA, ao contrário, para distal, sim? Uma força, mirem o vetor de força, sim? Para distal e para arriba, para fazer com que este diente se saia ocorra uma erupção do diente, sim? Uma sobreposição da radiografia com a foto do paciente. Mirem que lindo. Então, uma força para distal e para arriba. Este não tenho ainda a conclusão, sim? Um último caso, somente para que vocês mirem o que? A eficácia do APA, sim? Para somente ver quanto este aparato é bueno, sim? Então, um caso de linha mediana desviada, uma classe 2, 3/4 de classe 2 do lado direito, com um agravante, sim? O diente 46 estava condenado, estava malo. Então, exodontia de 46. Isso não é para vocês fazerem em tu consultório, sim? Somente para mirar, sim? Do outro lado, este diente não estava tão malo, mas como queria fazer a extração do diente 46, então pensei que também poderia fazer a extração de 36 também. Aqui, 46 está muito malo, sim? Indicação, extração. 36. Este diente tem tratamento endodôntico, tem também muitas restaurações, sim? Diente 37 e 38 está íntegro. Por que não, já que vou fazer uma mesialização desse diente, por que não fazer a mesialização também de 37 e 38? Sim? Então, foi que falei com o paciente e, ok, vamos fazer. Então, uma mesialização, a mecânica de mesialização, com certeza já sabem toda a mecânica. Lo importante é que, em final de mesialização, o que tem que mirar é isto. Uma qualidade de encía perfeita, sim? O dente 38 também, acá em sua posição. Então, esta parte não vou ficar falando com vocês, sim? A linha mediana ainda não está centrada, sim? Então, tenho que fazer, então, a correção da classe 2 do lado direito. Mirem que ainda não se corrigiu, mas o diente 47 está aqui, sim? Já ocorreu a mesialização. Quando que a linha mediana se centra, é sinal que a correção da classe 2 está total. Mirem, a classe 2 está
corrigida, ¿sí? Los dos lados. Aquí, después de tratamiento, ¿sí? La conclusión, ¿sí? Pasé amaral, mas el diente se caminhou do lado derecho, los inferiores, ¿sí? Cuando tiene un premolar, 7 milímetros, más o menos, 7 milímetros, un molar, depende mucho de anchura de este molar, más 10, 12 milímetros. Entonces, los dientes posteriores, el segundo y tercero molar, caminaron desde 7 milímetros, é isto mesmo? É isto, dentro do hueso, ¿sí? ¿Cuál el prejuicio que tengo con eso? Esto no es para hacer en tu consultorio, somente para mirar la eficacia, como hablé en inicio de caso, ¿sí? Entonces, mire, el hueso, toda vez, guarde eso, toda vez que fizerem uma movimentação dos dentes posteriores para mesial, ¿sí? De casos onde se perdeu o primeiro molar e se caminhou o segundo e terceiro molar para a região de primeiro molar, se sacaram na panorâmica imediata, o que vai ocorrer é isso, na rarefação óssea em local onde foi promovido a movimentação dentária, ¿sí? Então, isto não é real. Vou explicar para vocês, cálmate, ¿sí? Isto depois de um ano de acompanhamento, ¿sí? Mira como que o hueso se recuperou, ¿sí? Então, está perfeito. Para mim, este caso está muito lindo, 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 ¿sí? Porque o hueso está recuperado e o paciente ganhou dos implantes, ¿sí? Um em 38 e 48, ¿sí? Então, trocou, do lado de 38, trocou um dente ruim por um dente totalmente íntegro. E do outro lado, que o dente estava perdido, conseguiu corrigir a classe 2 total, quase 3/4 de classe 2, e também conseguiu fazer, então, a mesialização do segundo e terceiro molar, ¿sí? Isto é ortodôncia. Não necessita ser em tu consultório, porque é um caso muito louco, ¿sí? Então, e muito demorado também, ¿sí? Então, é somente para mirar que o aparato, o APA, tem uma eficácia garantida. ¿Sí? Depois de tratamento, depois de um ano de tratamento, ¿sí? Maravilhoso, a estabilidade. A eficiência, a eficácia em ortodôncia se reduz a conseguir uma maior correção da maloclusão em um menor tempo de tratamento, utilizando todas as ferramentas para conseguir um resultado excelente. Isto é ortodôncia, ¿sí? Ortodôncia tem que fazer uma maior quantidade de movimentação em um tempo reduzido, ¿sí? Para que nem o paciente fique muito tempo com o aparato e você também não fique muito tempo com este paciente em seu consultório, ¿sí? Então, isso é perfeito. E para isso, todas as ferramentas, ¿sí? Me gusta muito desta frase. E se tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa que hablamos ou qualquer coisa mais, podem me invitar, ¿sí? Em meu WhatsApp, aí está meu Instagram também. Espero que tenham gostado de minha classe sobre APA, ¿sí? Então, estou disponível para vocês para qualquer coisa que seja, ¿sí? Um grande abraço de agora, tu amigo Amaral. Grande abraço.